Boa tarde a todos. É com muita gratidão que estamos reunidos aqui neste espaço virtual que nos proporciona diariamente mensagens edificantes, que educam os nossos sentimentos e que fazem tão bem ao nosso espírito. E seguimos a leitura do Evangelho segundo o Espiritismo. Hoje é o capítulo 14, Honra teu pai e tua mãe. Item 8, Parentesco corporal e parentesco espiritual. Os laços de sangue não estabelecem necessariamente os laços entre os espíritos. O corpo procede do corpo, mas o espírito não procede do espírito, porque o espírito existia antes da formação do corpo. Não é o pai quem cria o espírito de seu filho. Ele só lhe fornece um envoltório corporal, mas que deve ajudar em seu desenvolvimento intelectual e moral para fazê-lo progredir. Os espíritos que encarnam numa mesma família, sobretudo como parentes próximos, muito frequentemente são espíritos simpáticos, unidos por relações anteriores, que se traduzem em sua afeição durante a vida terrestre. Mas pode também acontecer que esses espíritos sejam completamente estranhos uns aos outros, divididos por antipatias igualmente anteriores, que também se traduzem em seu antagonismo na Terra, servindo-lhes de provação. Os verdadeiros laços de família não são, pois, os da consanguinidade, mas os de simpatia e comunhão de pensamentos que unem os espíritos antes, durante e depois de sua encarnação. Do que se segue que dois seres nascidos de pais diferentes podem ser mais irmãos pelo espírito que se fossem pelo sangue. Podem atrair-se, procurar-se, comprazer-se juntos, enquanto dois irmãos consanguíneos podem repelir-se, assim como se vê todos os dias. Problema moral que só o Espiritismo poderia resolver pela pluralidade das existências. Há, portanto, dois tipos de famílias: as famílias pelos laços espirituais e as famílias pelos laços corporais. As primeiras, duráveis, fortalecem-se pela depuração e se perpetuam no mundo dos espíritos, através das diversas migrações da alma. As segundas, frágeis como a matéria, extinguem-se com o tempo e muitas vezes dissolvem-se moralmente já na vida atual. Foi isso que Jesus quis que se compreendesse, dizendo aos discípulos: eis minha mãe e meus irmãos, isto é, minha família pelos laços do Espírito. Pois quem fizer a vontade de meu Pai que está nos céus é meu irmão, minha irmã e minha mãe. A hostilidade de seus irmãos é claramente expressa no relato de Marcos, uma vez que, como diz, eles se propunham a apanhá-lo sob o pretexto de que tinha perdido o juízo. Com o anúncio da chegada deles e conhecendo Jesus o que sentiam a seu respeito, era natural que dissesse, falando de seus discípulos sob o ponto de vista espiritual: eis meus verdadeiros irmãos. Sua mãe estava com eles e Jesus generaliza o ensinamento, o que não implica, de forma alguma, que pretendesse que sua mãe pelo corpo nada tivesse com ele pelo espírito e que fosse indiferente a ela. Sua conduta, em outras circunstâncias, provou suficientemente o contrário. Amigos,
A família não é apenas um grupo de pessoas que dividem o mesmo teto. É também a reunião de espíritos necessitados de experiências para impulsionar sua elevação. A misericórdia divina permite o reencontro de afetos e desafetos dentro da mesma família, muitas vezes como parentes próximos. Esta reunião não deve ser vista como punição, e sim como oportunidade valiosa de aquisição de virtudes e progresso. Nada acontece por acaso. Estamos encarnados na família certa, em contato com as pessoas certas. Pois o grupo familiar tem sua organização e planejamento antes da vida física, tendo como objetivo a troca de experiências entre todos os seus membros. A família é uma escola divina, onde através de esforço diário poderemos aprender a conviver em harmonia com as diferenças e, principalmente, vivenciar a tolerância, a paciência, o respeito e o perdão. A convivência em família é um teste permanente destas virtudes. E é preciso aproveitar esta oportunidade de progresso individual e coletivo dentro das nossas famílias. E, sem dúvida, se torna mais fácil exercer o amor junto daqueles que nos inspiram este sentimento. A família é o lugar onde aprendemos a amar e compreender poucas pessoas. E aos poucos, iremos ampliando estes sentimentos a um número maior de pessoas, para quem sabe, um dia, sermos capazes de amar verdadeiramente o nosso próximo. Então, amigos, é muito importante despertar o interesse ao conhecimento espiritual, para facilitar a compreensão das adversidades em família, estudando, trabalhando, investindo no autoconhecimento e refletindo. Na verdade, todos somos espíritos imperfeitos querendo evoluir. E na maioria das vezes, aquilo que tanto nos incomoda no outro é o que mais necessitamos melhorar em nós. Então, vamos mudar o olhar ao chamado parente difícil e vamos desfrutar ao máximo a maior prova de amor divino, a vida, e todas as oportunidades que surgem frente às relações com o nosso próximo, mais próximo, nossa família. Que fiquemos todos em paz e que assim seja.